Bom, agora nesse vídeo eu quero contar a parte que vem logo depois da morte de Elizabeth I. Então, após a morte de Elizabeth I, nós observamos na história uma série de acontecimentos. Primeiro porque ela não deixou nenhum herdeiro, né? Então eles tiveram que buscar na linha de sucessão quem seria a pessoa mais próxima a ela para assumir. E encontraram o Jaime I, na Escócia. Ele era um primo distante e ele começou a governar a Inglaterra. O problema é que ele governou a Inglaterra de uma maneira muito absolutista. Lembrando que a Inglaterra teve a Carta Magna, ela era parlamentarista, vamos dizer assim. Então ele tinha que respeitar o parlamento e não respeitava. Em seguida, assume o filho dele, ele renunciou em prol do filho dele, que é o Carlos I. Carlos I assumiu o poder como rei e governou, só que ele começou a ter muito problema com o parlamento. O que aconteceu? Num determinado momento, essa briga se acentuou, que foi quando ele mandou prender uma pessoa que era do parlamento. E quando ele manda prender essa pessoa, o parlamento declara guerra ao rei. E agora ficou muito difícil a situação, porque de um lado tinha o exército do rei, que chamava Exército de Cavaleiros, com o rei sendo o líder, e do outro lado tínhamos o Oliver Cromwell, que era o líder do parlamento, do exército do parlamento, com os cabeças redondas, que era o seu exército. Esse nome é dado, gente, porque o exército de Oliver Cromwell usava um cabelo com formato de cuia, o corte, e eles ganharam esse nome. Em seguida, a batalha acontece e quem ganha é o parlamento. Resumindo, o parlamento leva o rei a um julgamento, o julgamento acontece e o rei é punido, ele é condenado. E por esse motivo agora, o rei simplesmente foi decapitado em praça pública, em frente ao seu castelo, na frente de todas as pessoas. E aí, quem assume a nação? Oliver Cromwell como líder de governo, e ele diz que ter um rei naquela nação é inútil, é oneroso, simplesmente não é uma vantagem para a Inglaterra. Porém, quando ele começa a governar, ele governa de uma maneira super absolutista. Ele fecha o parlamento por diversas vezes, ele abre o parlamento quando ele quer, e isso causa muita indignação, porém não o suficiente para poder tirar ele do poder ou levar ele a ser decapitado, porque ele tinha uma aliança com a burguesia. E a gente sabe que a burguesia detinha muitos recursos na época. Então, por esse motivo, nada aconteceu a Oliver Cromwell. Em seguida, ele morre e assume seu filho Ricardo I. Ricardo I não consegue governar de uma maneira satisfatória e em 7 meses de governo, o parlamento tira ele do poder e decide, vamos fazer uma votação para ver quem vai assumir a liderança. E mais curioso dessa história é que eles decidem trazer o filho daquele que foi decapitado, da dinastia dos Stuart, e eles voltam. E é o que acontece. Em seguida, assume Carlos II como líder, como rei, traz de novo a monarquia para a Inglaterra. Porque nós vivemos aqui, o primeiro período foi a Revolução Puritana, tá? Só para a gente intitular. Revolução Puritana é aquela parte onde o rei é decapitado. Tem um derramamento de sangue, é violenta, é sangrenta. Depois começa a República de Oliver Cromwell. Quando acaba a República de Oliver Cromwell, que vai até Ricardo, começa o período de monarquia novamente na Inglaterra. E, além de monarquia, nós temos que frisar uma coisa muito importante. A dinastia dos Stuart está de volta, né? Só que, inacreditavelmente, ele governou como pai, como avô. Ele simplesmente não respeitou muito o parlamento. O parlamento dessa vez não agiu de uma maneira tão violenta, vamos dizer assim. E em seguida assume o seu filho Jaime II. Foi o último da dinastia dos Stuart aí no poder. O Jaime II, ele, vamos dizer assim, dessa linhagem, né? O Jaime II, ele assume o poder no lugar do pai, mas também faz o mesmo tipo de coisa. E aí o parlamento decide fazer a Revolução Gloriosa, que é uma revolução um pouco menos sangrenta, mais tranquila. E o que ficou decidido nela? Que eles iriam retirar o rei do poder sem violência. E quem assumiria esse poder era o genro dele, que seria o Guilherme de Orange, que era casado com a filha de Jaime II e ela era protestante. Então, para a Inglaterra seria maravilhoso isso,
porque esses reis não estavam respeitando a tolerância religiosa que já havia naquele lugar. Então, o que eu acabei de contar para vocês aqui, basicamente, que nós temos Revolução Gloriosa, Puritana, República dos Cromwell e Revolução Gloriosa no final. São essas partes da história que formam esse período. Por isso que muitos livros trazem a Revolução Puritana e Gloriosa. Por quê? Quase que junto, né? Aconteceu não no mesmo ano, mas aconteceu num curto período de tempo, uma seguida da outra, e tem uma ligação completa as duas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo para vocês e um ótimo dia. Tchauzinho!